Muito boa tarde a você que acompanha a Canção Nova, 1 da tarde, 5 minutos agora. Chegamos ao vivo com um programa especial que a gente tem feito questão de semanalmente trazer aqui belíssimas experiências que temos vivido, apesar desse tempo de pandemia, e é o que vamos mais uma vez propor hoje a você aqui. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, quanta gente que agora nos acompanha nesse instante, e a nossa saudação vai especialmente agora, diretamente para a população da Amazônia, assim como também a nossa atenção, porque nós vamos diretamente para a Diocese de Óbidos, no Pará. Vamos conversar com Dom Bernardo Johannes Baumann. Será que eu acertei o nome dele? Dom Bernardo, muito boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Deus abençoe a todos e a todas. É um prazer recebê-lo aqui. O Brasil e o mundo agora podem assisti-lo, Dom Bernardo. E eu tenho certeza que nós vamos gostar do que vamos ver. É a belíssima experiência que o senhor tem feito aí junto à população da Amazônia com o Barco Hospital Papa Francisco. Isso é único no mundo, né, Dom Bernardo? Até agora é o único barco hospital Papa Francisco, que foi uma ideia que nós tivemos para poder atender melhor as pessoas aqui dessa região na Amazônia. E de onde veio este bispo corajoso que topou uma ideia como essas? O senhor é de onde? Bom, eu sou frade franciscano da Alemanha. Eu iniciei a minha caminhada em Guaratinguetá junto com Frei Hans. E isso foi algo muito maravilhoso, porque na época eu podia ver surgir a Fazenda da Esperança, né? E também na época o Dom Leonardo Ulrich Steiner, que hoje é arcebispo de Manaus, era meu mestre do postulantado, e comecei a minha vida em Guaratinguetá. Depois eu fiz todas as etapas de formação na nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Na maioria das vezes eu só estive no Sudeste, e depois, então, no final, eu trabalhei em São Paulo, sobretudo no Serviço Franciscano de Solidariedade, que na época trabalhava muito com os moradores de rua, e também nós tivemos um programa para a eliminação da hanseníase, e a partir disso eu vim para cá, para Óbidos, no estado do Pará. Então, já faz agora 11 anos que eu estou aqui como bispo, e nós, então, estamos sempre com essa preocupação também de poder atender melhor, de colocar o nosso serviço à disposição, de viver concretamente também a caridade. Bem, eu estou percebendo que o senhor já vai fazer 40 anos de Brasil. 1983 foi quando o senhor chegou aqui um menino. E muito obrigado por este sim tão edificante que o senhor tem dado ao longo de sua vida. Pois bem, e vamos falar agora do Barco Hospital Papa Francisco. Aliás, vou pedir agora à nossa equipe que mostre as imagens já do Barco Hospital Papa Francisco e o próprio Dom Bernardo ali atuando também junto com as pessoas que ali estão. E enquanto isso, Dom Bernardo, enquanto a gente vê as imagens do senhor, de sua equipe, de voluntários e de pessoas recebendo ajuda, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que esse hospital faz, esse Barco Hospital faz aí na Amazônia. Então, o Barco Hospital Papa Francisco, ele foi, no fundo, um projeto que nasceu a partir da visita do Papa Francisco no Rio de Janeiro, no Hospital São Francisco, que é da Associação La São Francisco, com a sede em Jaci, e também junto com o Frei Francisco Belotti, que é o fundador dos frades franciscanos na Providência de Deus. Quando o Papa fez a visita no Rio de Janeiro, ele perguntou ao Frei Francisco se ele já está na Amazônia. E o Frei falou que não. Então o Papa Francisco falou, você tem que ir. Um pouco depois, quando eu liguei para o Frei Francisco para pedir que ele assumisse aqui o Hospital Santa Casa da Misericórdia em Óbidos, que não era um hospital, uma entidade católica, era Santa Casa de Misericórdia, uma entidade de saúde, não vinculado à igreja, mas nós tivemos vários problemas, então eu pedi para o Frei Francisco se ele pudesse assumir. Então, de bom grado, ele veio assumir este hospital, depois assumiu mais um outro hospital, 9 de abril, em Juruti também. E num dos dias que ele esteve aqui, durante a visita dele,
nós sentávamos na Casa dos Frades, que tem um terraço olhando para o Rio Amazonas, onde que o Rio Amazonas tem o ponto mais estreito, que são apenas 2 quilômetros. Então, nós conversamos muito a respeito da situação do povo de modo geral e do um certo abandono também em relação da saúde, porque a saúde nossa aqui é doente e nós precisamos investir muito na questão da saúde também. E também falamos sobre a dificuldade das pessoas muitas vezes virem para a cidade para conseguir realmente um tratamento, né, um acompanhamento médico e por N razões assim tem essa dificuldade. E nós, então, falamos assim, se as pessoas não possam ir até o hospital, né, então nós vamos fazer o contrário. Então, nós vamos indo até as comunidades atendendo essas pessoas. Assim nasceu essa ideia, né, de fazer um barco hospital. E depois ele mesmo falou a respeito disso em várias vezes, também numa entrevista. E um juiz do Ministério Público de Trabalho em Campinas escutou e disse assim que ele gostaria aplicar de um dinheiro, uma verba que ele tinha a partir de uma multa a uma empresa que causou um desastre ecológico. Ele gostaria de aplicar essa verba para esse projeto do Barco Hospital Papa Francisco. Então, assim foi feito, né, durante um bom tempo, também demorou alguns anos, para poder desenvolver esse projeto. E então, esse projeto se concretizou e nós iniciamos esse projeto no ano passado, quando o Barco Hospital Papa Francisco veio em julho, né, faz agora um ano, e nós fizemos a inauguração também em agosto de 2019, e a partir desse momento o Barco Hospital começou a trabalhar, né? Então, sempre também com médicos que vêm dos hospitais, que fazem parte da associação lá São Francisco, sobretudo médicos que vêm de lá, mas também tem médicos voluntários que vêm também, eles possam se inscrever num programa. E então esses médicos sempre vêm para poder atender. E no Barco Hospital São Francisco mesmo tem uma equipe, né, uma tripulação para realmente também assim cuidar desse barco, de andar com esse barco, e também tem uma pequena equipe de técnicos de enfermagem, né? Eu vou só pedir o senhor aqui para a gente pontualizar algumas coisas importantes de tudo que o senhor está falando e dar um destaque maior ainda. A gente vê também nas imagens que estão passando, vou pedir à nossa equipe que não pare de mostrar as imagens não, pode continuar mostrando. A gente percebe que ali estão sendo distribuídas cestas básicas e produtos alimentícios às pessoas, mas, ouvindo aqui o senhor, é importante a gente destacar, o hospital, ele tem serviços o Barco Hospital, consultas, exames, laboratório, internações inclusive, e ainda serviço de refeições. O senhor nos disse que tem uma tripulação, e aí a gente conversava até fora do ar antes de começar esse programa aqui também. Tem uma equipe permanente atuando dentro desse barco hospital. E ele está sempre em giro por essas regiões da Amazônia. Até onde vai, por onde atua, por onde anda nessas águas aí o barco, por favor, Dom Bernardo? Então, esse barco, ele opera sobretudo aqui no estado do Pará, desde a divisa do estado do Amazonas, né, no município de Juruti, e vai também atendendo outros municípios ao longo do Rio Amazonas, aqui no estado do Pará. Até quantos quilômetros ele vai? E também pode, assim, atender em outros lugares também, né? Então, quer dizer, assim, aqui, praticamente em todos os municípios ao longo do Rio Amazonas. Ainda nós não estivemos em todos os municípios ao longo do Rio Amazonas, mas em vários, né? Mas a previsão é de operar, sobretudo, em 12 municípios aqui no estado do Pará, né? Depende também um pouco como que o trabalho vai se desenvolver, pode ser também que vai atender em outras partes, né? Mais próximos também a Belém ou também na Ilha do Marajó, mas isso também depende do governo do estado, né? Porque tudo é feito também sempre em conjunto com os órgãos públicos. Desde quando foi inaugurado, Dom Bernardo, já há aí um registro de atendimentos, de número de atendimentos? E outra pergunta que faço também, como é sustentado?
Como é a manutenção do barco e dos profissionais que atuam nele? Então, a manutenção é feita financeiramente, primeiramente, através desta multa que foi aplicada, porque na época, quando foi aplicada esta multa, uma parte já era prevista para a manutenção do barco nos próximos 2, 3 anos. E agora também está se fazendo os convênios com o Estado do Pará, como já celebramos convênios também. Então, também nós recebemos a verba do Estado para poder também fazer essas expedições e esse atendimento. Eu perguntei, e mais uma vez enfatizo aqui, é possível ter um registro já de atendimentos desde a inauguração até agora? Consultas, clínicas, exames, laboratórios, internações, existem números já aí? Sim, nós atendemos em total 43 mil, mais de 43 mil pacientes, né? Então, agora, nessas últimas semanas foi um pouco menos, por causa da pandemia, né? Nós ficamos também algumas poucas semanas paradas, né? Mas depois nós já recomeçamos também, para atender, sobretudo, também as comunidades no interior que estavam praticamente um pouco, digamos assim, desligados, em aspas, né, que as pessoas não podiam vir por causa do isolamento social, então o barco foi lá também para atender. E depois também agora, por exemplo, esses dias está atendendo em Juruti, e também em Juruti Velho, já na divisa com o município de Parintins e na divisa com o estado do Amazonas. Sobretudo também assim para atender as pessoas que foram infectadas também, né? Então lá nós temos um grande número também de infectados e a gente está tentando, através do barco, de ajudar ali também. E também estamos distribuindo cestas básicas, nós distribuímos já cestas básicas que foram financiadas através do Papa Francisco. Nós recebemos uma verba, como também as outras dioceses aqui da Amazônia, né, para poder ajudar, sobretudo, aqueles que sofrem mais necessidade. Dom Bernardo, eu quero agradecer. Ele fica imaginando, 43 mil atendimentos de um ano para cá. Imagine se não fosse a existência desse barco hospital. Talvez muitíssimas dessas vidas tivessem se perdido ou situações de saúde se agravado, porque o barco vai até onde ninguém vai ou vai até onde essas pessoas não conseguem sair, não é isso? Foi um prazer ouvi-lo. É possível ajudar? É possível ajudar aí este trabalho? Sim, é sempre possível de ajudar esse trabalho, né? Então, através, assim, sobretudo, primeiramente da oração, e também se alguém quer destinar uma doação, pode também fazer isso, entrar em contato conosco. Muito obrigado, foi um prazer ouvi-lo. Parabéns por esse trabalho belíssimo. Um abraço. Abraço também. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém. Edificante. Está aí, procure modos de ajudar. Diocese de Óbidos, no estado do Pará. É só entrar lá no site da Diocese. Pois bem, a gente sai agora desse encontro lá na Amazônia e nós vamos agora conhecer outra experiência também das mais encantadoras no mundo inteirinho de uma instituição, um dos braços da Igreja Católica no mundo. Nós vamos conversar agora com o Rodrigo Arantes, ele é do setor de comunicação da ACN Brasil. A gente já ouviu falar muito do nome Ajuda à Igreja que Sofre. E eu quero cumprimentar aqui o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje. Rodrigo, Ajuda à Igreja que Sofre é a mesma coisa de ACN? É apenas uma sigla internacional, ACN? Isso, exatamente, porque a ACN está presente em muitos países, né? A ajuda chega a mais de 140 países. Em escritórios, nós estamos presentes em 23 países, onde temos os contatos com os benfeitores. Como cada escritório traduzia o nome original alemão, né, o Kirchenot, que quer dizer Ajuda à Igreja que Sofre, para o seu idioma, então tinha a Ajuda à Igreja Necessitada, Aid to the Church in Need, e depois pensamos, em 2016, em ter uma única sigla para ser reconhecida no mundo todo, porque às vezes até os projetos, os parceiros de projeto achavam que era uma entidade diferente. Com isso conseguimos essa unificação para ser conhecida como ACN, mas sim, ACN Ajuda a Igreja que Sofre.
Agora eu vou convidar você, Rodrigo, a assistir comigo um VT produzido por vocês mesmos, mostrando a abrangência desse trabalho. Vamos assistir. Tá ótimo, vamos lá. Enquanto 1/3 da humanidade está em quarentena, os mais vulneráveis são também os mais expostos a esta ameaça. Não apenas porque o vírus pode afetá-los, mas sobretudo porque a crise econômica vai deixá-los em uma situação de necessidade ainda maior. Milhões de cristãos sofrem em todo o mundo. Eles são o rosto da igreja que sofre, seja pela miséria, a injustiça, a guerra, o esquecimento ou até a perseguição religiosa. Com a crise do coronavírus, as comunidades cristãs que já estavam em dificuldades ficarão ainda mais fragilizadas por causa da pandemia. A ACN continuará apoiando os cristãos mais necessitados do mundo na África, Oriente Médio, Brasil e nos 140 países onde todos os anos ajudamos. A ACN pede hoje a sua oração e solidariedade para alimentar a esperança dos que sofrem. Lembre-se que 1/3 da humanidade está em quarentena e sofrendo, mas há muitos outros que estão em situação ainda pior. Faça sua doação à ACN. Olha, gente, onde os nossos olhos e o nosso conhecimento não chegam, a Ajuda à Igreja que Sofre, o ACN, ela chega ali em nosso lugar como família de Deus espalhada no mundo inteirinho. Rodrigo, esse trabalho que vocês fazem, ele já existe há, eu diria, décadas, não é? Onde, quando começou esse trabalho? Olha, ele existe desde 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava muito dividido, né? A Alemanha havia perdido a guerra, o país estava destruído, né? E as pessoas não queriam ajudá-los. Então, o padre Werenfried, fundador da CN, ele entendeu que para vencer o ódio, ele precisaria pregar o amor de uma forma radical. Então, ele foi pedir àqueles que eram, até então, inimigos, que ajudassem os alemães. E isso gerou uma onda de generosidade que nem ele esperava, né? As pessoas começaram a ajudar com o que tinham, com dinheiro, com alimento, e a obra foi crescendo conforme também o Papa tomou conhecimento, pediu que se expandisse, né? E um Papa após o outro pediu que a CN cada vez fosse para mais países. Aqui no Brasil, a CN está desde a década de 60 ajudando, né? São muitos projetos, em torno de 200, 300 projetos por ano, e sobretudo para ajudar onde a igreja ou ela é perseguida ou ela não pode viver por conta da miséria, né? Aqui no Brasil não temos uma situação de perseguição como em outros países, como Paquistão, Síria, os países lá do Oriente Médio, mas nós temos uma realidade onde as pessoas não conseguem viver sua fé por conta da miséria. E aqui a CN também é bem atuante. Bom, e a gente percebe que vocês estão realmente em lugares de muito sofrimento, de muita dor, de muita necessidade. Estão hoje em quantos lugares do mundo? Em 140 países. A ajuda chega a mais de 140 países. E como você falou, Ronaldo, nós ajudamos onde as pessoas já não têm mais a quem pedir socorro, né? São projetos onde, se não fosse a CN, as pessoas não teriam a quem recorrer, né? Eu falo recentemente que também estamos com um projeto lá na República Democrática do Congo, com religiosas, que elas sozinhas conseguem alimentar mais de 5.000 pessoas por dia. Mas às vezes falta um mínimo para elas, né? Porque quando elas têm algo, elas dividem. E lá, se a gente pensa aqui no Brasil, o mundo todo numa situação muito difícil, mas imagina num país como a República Democrática do Congo, onde o Covid é só mais um dos problemas, porque eles também enfrentam o Ebola, uma doença 10 vezes mais grave aí do que o Covid, também enfrentam situações de guerra, e nesse meio a igreja é quem ajuda as pessoas, né? A metade das crianças do país são subnutridas e as religiosas são verdadeiras heroínas. E a CN ajuda essas pessoas. Agora, o interessante é que vocês captam os recursos no mundo e vocês entregam a instituições religiosas, a padres, a freiras, que estão nesses lugares mais sofridos. É exatamente isso? É assim que funciona? Exatamente isso. Nós falamos que a CN é como uma ponte de amor, onde aquela pessoa que quer ajudar pode ajudar aquela outra, pode chegar até aquela outra que está precisando de ajuda.
A nossa rede de contatos são os bispos, são os padres, as religiosas que nos trazem essa informação em primeira mão do sofrimento, do que eles do que o povo mais sofre na região, fazem os projetos chegam até a CN, e até hoje existe uma coisa muito bonita que nós contamos realmente com a providência, porque muitos projetos, eles não são aprovados de acordo com se nós temos recursos ou não, mas são aprovados de acordo com a necessidade. Não, isso precisa ser feito, então vamos aprovar e vamos acreditar que irão surgir benfeitores que querem ajudar esses projetos. Bom, eu vou apresentar aqui um desses projetos, que é aqui mesmo do Brasil. Nós vamos agora conhecer o Instituto Cenáculo da Caridade das Irmãs Pobres Servas do Preciosíssimo Sangue, que foi fundada essa congregação lá em Verona, na Itália, em 1936, pelo padre Giovanni Cirezola, e ele morreu em 1987, está em processo de beatificação, de canonização, é um venerável da igreja. E aqui em Feira de Santana, na Bahia, nós temos essa congregação e vamos ouvir agora a irmã Solange Leite falar sobre o trabalho que eles estão fazendo lá com a ajuda da ACN. Irmã Solange, bem-vinda. Em nossas atividades sociais, 82 famílias são assistidas mensalmente com cestas básicas. Temos também 108 crianças e adolescentes com reforço escolar, alimentação e atividades socioeducativas. 50 crianças de 0 a 6 anos, também em situação de desnutrição, são assistidas no centro nosso, lá no Ceará. Também temos aqui em Feira de Santana a Escola Padre Giovanni, que atende 568 crianças conveniadas com o município, crianças da nossa redondeza. E o Sopão, nós atendemos a 600 famílias, né? Às vezes são mais de 1000 pães também que são distribuídos juntos com a sopa, dependendo dos nossos parceiros, das ofertas. Você também pode ser o nosso colaborador, você pode se agregar a essa rede de solidariedade conosco, Irmãs do Cenáculo da Caridade. Nos ajude a salvar vidas, nos ajude a fazer o bem a crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Logo embaixo desse vídeo vai ter a conta bancária, onde você pode ser também o nosso parceiro. Nessas atividades de crianças que eu coloquei antes, de 108 crianças, nós ajudamos com parcerias. Inclusive temos carnês, né, onde pessoas mensalmente nos ajudam, porque para fazer o bem a gente precisa ter como fazer esse bem, né? E a sua contribuição é fundamental. Nem sempre essa ajuda direta, como a irmã ali solicita, chega. E, aliás, vou pedir ao pessoal da nossa equipe que continue mostrando as imagens. Agora a gente tem um monte de outras imagens do trabalho deles lá. Nem sempre chega. E é aí que entra a ACN, não é, Rodrigo? Exatamente para ajudar esses religiosos, essas religiosas e essas instituições a fazer esse trabalho, não é? Exatamente. Desde que começou, né, o problema da pandemia, a ACN fez... Nós temos um tripé, né? A informação, a oração e a ação, onde a oração está no centro, né? Está no cerne desse nosso tripé. E desde que começou o problema do coronavírus, primeiro nós pedimos orações, né? Os nossos responsáveis entraram em contato com a maioria dos mosteiros de clausura de vida contemplativa, pedindo que rezassem pelos nossos benfeitores, por aqueles que precisam de ajuda. Fizemos realmente uma rede de oração. Depois começou isso dos pedidos, começaram a chegar os pedidos até de dioceses que antes nem precisavam de ajuda, mas informando, olha, os padres não estavam nem pedindo ajuda para eles falavam, não consigo mais ajudar as pessoas. Então, no último mês, só aqui no Brasil, nós enviamos ajuda para mais de 300 padres, religiosas, missionários, que queriam simplesmente manter o trabalho. Como nós vimos aí, né, em Feira de Santana, onde as irmãs fazem um belíssimo trabalho, são cerca de 200 famílias que as irmãs continuam, tem a escola delas, né, também que elas não puderam continuar com as aulas, mas continuaram ajudando as crianças, as cestas básicas, e todos os sacerdotes que eu conversei com as irmãs, eu vi os missionários fizeram esse esforço de, olha, eu quero continuar ajudando, eu preciso de meios para continuar ajudando. E os nossos benfeitores, que são... não tenho palavras para descrever eles, né, que permitem que tudo isso continue acontecendo.
Rodrigo, eu quero te agradecer por esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo aqui agora. Precisamos encerrar. Nós vamos deixar um clipe do trabalho de vocês. Tem sempre no final ali a forma também de encontrar a ACN para ajudar vocês a ajudarem onde há mais gente necessitada no mundo inteiro. Foi um prazer te receber, Rodrigo. Igualmente, Ronaldo, um grande abraço, um abraço também para todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Prazer foi todo nosso. Assim a gente vai terminando agora. Já pode colocar, viu, gente? Pode colocar as imagens finais aí desse boletim da ACN, esse trabalho lindo no mundo inteirinho. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana, nesse boletim de notícias aqui. E também mais informações no Canção Nova Notícias, às 18h45. Um abraço.